Santa Catarina. E eles dizem o seguinte: olha, os nordestinos estão chegando. E no acampamento agora eu disse: segura o pé, minha gente. Estava eu pregando um baiano, vindo do Ceará. E estava cantando a Sandra Leite, uma baiana de Paulo Afonso. Aí eu disse: olha, 2 baianos já estão aqui, mais um cearense, que é o meu chefe. Olha como a coisa muda, né? Há 11 anos atrás, Rafael estava lá no Manjadinho, no CTJA, e eu era o departamental JA. E eu perguntando a ele até lembra até hoje, eu perguntei: meu irmão, você que é um jovem, que tinha acabado de chegar de mudança, e eu disse que o Carlos se lembra disso. E aí eu perguntei para ele: como é que é o povo aqui? Eu posso pregar de jeans? A minha roupa não está aqui, eu não tenho roupa. Minha mudança não chegou ainda. Você que se lembra disso? Pastor, prega do jeito que o senhor quiser, só não pode pregar nu aqui, mas de jeans, de calça. E aí vocês se lembram ainda o que é que foi aquele acampamento, né? Foi ali que começou a nossa história de amor. Foi naquele acampamento onde Deus atuou muitíssimo. A Deus toda a honra e toda a glória. 11 anos depois, eu me encontro com o Rafael, também no acampamento de carnaval, perguntando para ele: Rafael, que roupa é que eu uso no meio desse pessoal aqui? Eu boto paletó, porque é os alemães, né? O pessoal tudo... E aí, como é que é? Ele responde a mesma coisa: macho, bota aí o que... Só não... E aí, então, preguei de paletó, preguei de gravata, preguei de camisa de desbravador, preguei de camisa manga comprida, preguei tudo quanto é jeito. Hoje, eu quero fazer voltar um pouco a história e quero dizer que eu estou feliz de rever todos os que já são conhecidos. Estou feliz de ver alguns rostos que eu nunca tinha visto antes. Eu quero até perguntar: tem algum irmão nosso aqui que é de outra igreja e veio porque assiste a Novo Tempo? Tem alguém aqui que não é adventista e que assiste a TV Novo Tempo, canal 25, canal 14 da Sky? Tem alguém aqui? Não tem ninguém que veio pela Novo Tempo. Tem algum irmão nosso aqui que é de outra igreja? Não importa qual, é nosso irmão. E você está aqui hoje e é especial para Deus. Tem alguém de alguma outra igreja? Algum irmão católico? Tem algum irmão católico aqui? Algum irmão evangélico de outra igreja? Ah, está vindo pela Novo Tempo, está ali. Quem é? Deixa eu ver. Ah, tá, ok. Seja bem-vinda, viu, minha irmã? Está vindo pelo Novo Tempo, conhece a Novo Tempo, ok? Louvado seja Deus. Continue assistindo, hein? Canal aberto 25, está lá dia e noite. E canal 14 na Sky, quem tem antena parabólica, não é? E logo, logo aí, quem sabe, o Senhor vai mandar uma rádio aí, para a gente poder evangelizar através do rádio. Assentados mesmos como estamos, vamos cantar uma música que eu sempre gosto de cantar antes dos sermões, que é uma declaração de amor para Deus, está no inário. Eu te amo, ó Deus. Alguém poderia ajudar-me aqui para cantar sem acompanhamento, não precisa botar música. Eu quero ver a igreja cantando. Vamos lá? Quem poderia me ajudar, por favor? Algum dos cantores aqui. Pronto, está aqui. A propósito, eu sei que vocês queriam saber notícia lá de Rafael e Rose. Está tudo bem, o Calebinho está tranquilo, sorridente, mostrando a gengiva para todo mundo, não é? Israel também está um doce, a família está bem, a Rose foi a Brasília. Agora nós fomos levá-la no aeroporto, fomos buscá-la no aeroporto e foi uma bênção a participação dela no acampamento em Brasília. Pastor Rafael ficou sozinho conosco, segurando o acampamento lá de 7 distritos e foi tudo uma bênção, uma maravilha, e a Deus toda a honra e toda a glória. Vamos nos declarar para Deus, porque nesse momento desaparece Gutenberg, desaparece Chiquinho, desaparece Edísio, desaparece Carlos, Draulio, desaparece Pastor Rafael, departamental, presidente de campo. Curva-se todo mundo e exalta aquele que é o único, aquele que converte, aquele que vai mexer com o seu coração, aquele que nesta manhã vai trazer você para onde precisa você estar, em nome de Jesus. Diga para Deus: eu te amo, ó Deus. Vamos lá? Eu te amo, ó Deus. Ergo meu louvor, minha alma. Vem te adorar, Senhor. Eu não sou nada, aceita. Aceita, pois, este
Obrigado, Senhor. Somos agradecidos. Por teu grande amor. Só as mulheres agora, só as mulheres com ela. Eu te amo. Aleluia, aleluia ao nome do Senhor. Glória a Deus. Ergo meu louvor. Cante para Deus, a minha alma. Os homens vem te adorar, Senhor. Aceita, pois, este meu louvor como gratidão por teu grande amor. Obrigado, Senhor Deus. Agora vamos pedir proteção dos altos céus, pedir iluminação do teu Santo Espírito, pedir que nos esvazie do eu, da vaidade, do orgulho e trabalha conosco nesta hora. Pedir que nos dê humildade para admitir onde estamos errados e vontade de mudar onde precisamos mudar. Pedir o trabalho especial do sangue de Jesus em nosso coração. Em nome dele suplicamos. Amém, Senhor Deus. Livro de Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6, versos de 1 a 4. Neemias está no Antigo Testamento. Neemias, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Só tem uma coisa que eu não gosto de ver quando eu vejo gente que eu vi menino, né? Adolescente, juvenil, tudo de filho no colo, aí eu sou obrigado a lembrar que eu estou ficando um pouquinho velho. Mas, com a velhice vem a experiência, né? E eu louvo a Deus pela beleza, pela princesa, pelos filhos, dos filhos de quem eu vi ainda jovens. Neemias, capítulo 6, verso de 1 a 4. Quem poderia ficar em pé e ler bem alto? Todos já encontraram? Só vou ler depois que encontrar. Todos já encontraram? Neemias. Quem está do lado de algum irmão novo, tem dificuldade, ajuda ele a procurar aí. Neemias, isso. Pega a Bíblia, localiza a página. Neemias é um livro pequenininho, Antigo Testamento. Quem poderia ficar em pé e ler alto para a gente? Vamos lá. Neemias 6, de 1 a 4. Teu nome? Rogério. Rogério vai ler aqui. Rogério parece com Robério, não é? Muito bem. Espera um pouquinho. Olha a galera do mal. Olha a galera do mal. Como é o nome dos cabras? Sim. Ok. Vamos lá, continue. E o resto? Peraí. Eles eram o quê? De quem? Ok. De quem é o livro? E ele está dizendo o quê? Que esses camaradas e mais um resto de outros, que não dava para relacionar, eram o quê? Tá, nossos. Continue. Eu quem? Tinha edificado o quê? O muro o quê? Da cidade de onde? Ok, de Jerusalém, que tinha sido destruída aquela profecia lá e tal. Continue. Espera aí. Vamos entender o texto. Esses inimigos mandaram mensageiros, não é? E diz para ele o quê? Vem para encontrar onde? Em um lugar que não era o lugar de segurança de Neemias, lá no vale, numa aldeia. Vem para quê? Ah, ok. Mas só que não disseram isso, né? Neemias, por iluminação divina, entendeu que aquele convite era para fazer o que a ele?
mal, mas o convite não dizia isso. Continue lendo. Versículo 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse que fosse ter convosco. Versículo 4. Espera um pouquinho. Vamos entender. Vieram os inimigos. Não eles, mas mandaram mensageiros. Aí disseram, Neemias, desce. Não é isso que disseram? Desce, olha o verbo desce para que possamos conversar e fazer alguma coisa, um acerto, etc. Aí Neemias, iluminado, disse, isso não é, eles não estão querendo, isso é coisa que querem me fazer mal. Aí Neemias disse para eles, não posso descer. Eu não posso descer porque onde eu estou fazendo uma grande, não é só uma obra não, é uma grande obra. Aí, acabou aí? Olha só o que acontece com o mal. Como é que é? Quantas vezes? O mesmo pedido. O diabo insiste, hein? Qual foi a resposta? Aí não diz mais porque ele já tinha dito lá em cima. Qual era a resposta? Desce para cá. Ele disse uma vez, eu não posso descer porque eu estou fazendo uma grande obra. Desce para cá, eu não posso descer. E aí, até 4 vezes. Em cima desse texto, eu pergunto, quantos aqui já brincaram numa roda gigante? Ok. Vou aumentar o brinquedo, hein? Quantos já brincaram numa montanha russa? Olha, um monte de gente. Onde? Aonde? Aqui? Tem aqui? Hein? Porque a gente que é do sul, tem muito parque grande lá e tal, então a gente desconhece. Barbaridade, tio. Vocês brincam aqui desse negócio? E pensa, o povo de lá. Comecei a pregar e dizer algumas palavras do Nordeste e eles tudo olhando para mim. Eu digo, não sabe o que é? Eu digo, pastor Rafael, legenda. E eu explicava, isto quer dizer isto e aquilo outro. Aí os jovens sorriam, etc. Se vocês não forem entendendo o que o nordestino disser, eu vou mandando botar a legenda lá e a gente vai explicando. E vejam só como é que são as coisas. Para quem já desceu, brincou de montanha-russa, para quem já brincou na roda gigante, o que é mais emocionante, a subida ou a descida? Tu sentiu o friozinho na barriga ainda, não foi não? Fala para mim. Por que a descida é mais emocionante? Porque é queda livre, estão dizendo aqui. Porque dá um friozinho na barriga, outro disse. Por quê? Porque provoca em você a produção de adrenalina sobe daquele, não é? Aquela coisa. E quanto mais você tem medo de altura, aí é que fica emocionante. Tem um ditado que diz o seguinte, na descida... Completem o pensamento. Sim, complete agora o restante do pensamento. Na subida, nem o diabo empurra. Não conhecia essa parte, não? O pensamento é assim. Na descida, todo santo ajuda, mas na subida, meu irmão, nem o capeta. Na verdade, é assim o ditado. Nem o capeta empurra. Mas como o adventista não gosta de falar o nome do bicho, aí só fala a primeira parte. Os santos ajudam, né? Vejam só, sabe por quê? E eu tenho que falar agora que o Draulio está ali. O Draulio é um homem da química, não é? Doutor aí, etc. Eu tenho que ter cuidado aqui, quando falar de leis, etc. Mas sabem por quê? E vocês estão curiosos que eu estou dizendo, essa coisa eu não mudei não. Continuo mesmo Gutenberg, cheio de invenção, né? E tão curiosos com essa bolinha, com essa coisinha assim discreta, né? Por que você desce tanto, com tanta facilidade? Porque a gente obedece o quê? Uma lei da gravidade, não é? Essa lei da gravidade, antes de Cristo, no ano 4º, Aristóteles já falava dela, não é isso, Draulio? Aristóteles já falava. Depois de Aristóteles, Galileu Galilei, no século XVI, mais ou menos, ele já defendeu essa tese, defendeu aquela teoria, a Terra, mas só com Isaac Newton. Ele escreveu um livro, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, em 1687. E foi aí onde ele desenvolveu a questão de tudo que sobe, desce. Tudo que sobe, desce.
Acontece que às vezes desce tanto e fica em lugar tão complicado que você não consegue o quê? Aí você precisa o quê? Alguém pode ajudar a esta pobre criatura que desceu a subir? Aí precisa, uma mão, 2 mãos, 3 mãos, 4 mãos para voltar ao lugar onde estava. Nesta manhã, inclusive agora são quantas horas? Esse relógio está certo? Porque desde que eu estou falando, desde a lição, ele está na mesma hora, eu digo, mas o relógio é que está certo ainda, falta 20 para as 10. Então a gente esse sermão não será menos do que 40 minutos. Quem precisar ir embora mais cedo, se tiver alguém que tem que fazer comida para o esposo que não é cristão, fique à vontade. Mas eu vou pregar até a última vírgula. Em nome de Jesus. Sabe de uma coisa? Nesta manhã, nós vamos analisar 2 verbos que está na Bíblia assim. Verbo descer e verbo subir. Esses 2 verbos, gramaticalmente falando, são chamados verbos de ação. Porque para você executá-los, você tem que agir. E a Bíblia está cheia deles. Vamos começar trabalhando? Vejam só. Para onde é que as águas dos rios e lagos e açudes correm naturalmente? Para cima ou para baixo? E quando elas vão para cima, eu já fui em fazendas, até de irmãos, em que tem água que chega lá por gravidade. E às vezes até tem que subir. Mas para a água subir, depende da intensidade e da forma íngreme com que ela... Quanto mais íngreme ela desce, ela vai encontrar força para... Guarde isso, hein? Quanto mais força você desce... O último voo de avião que eu fiz agora, indo lá para Santa Catarina, eu pensei nisso. O bicho, um Airbus 320, 162 passageiros, botou o bico para cima e eu senti a cadeira ajeitar assim, eu digo, e agora? E dá aquele frio, né? E ele subiu, decolou. E eu fiquei pensando, o que será que gasta mais combustível? É quando ele sobe ou quando ele desce? Deixa eu ir para o pai dos curiosos. Google. Decolagem de avião. Vala, gente. O que é que vocês acham? Quando sobe, gasta o dobro e meio do combustível que gasta para ele aterrissar. Porque na descida, o que é que diz o ditado? Pelo contrário, quem já viajou de avião e olhou pela janela, olha, eu pareço um tabaréu. Eu viajo de avião acho que há uns 20 anos. Mas toda vez que eu só quero ir na janela, para ficar olhando as nuvens, ficar olhando as coisas, eu quero ver a asa quando abre, eu quero ver o almoço. Quando eu entro logo, eu olho para a cabine do piloto, para ver aquele negócio, os reloginhos, aquela coisa. Parece que eu nunca andei. Quem está do meu lado, e às vezes meu bem continua sendo mesmo meu bem, tímidazinha, quietinha, e ela, filho, e tal, e olhando e tal, e a moça, e quero ler tudo, quero mexer em tudo, apertar tudo quanto é botão e tal. Olha, criança que nunca comeu doce, quando come se lambuza, né? E eu quando entro no avião, até hoje, nunca me acostumei, mesmo no meu emprego, no emprego anterior ao meu novo chamado, eu viajei muito por esse Brasil afora, fiquei em grandes hotéis e sempre dessa forma. E lá, não foi diferente. E quando estava lá nas alturas, eu pensei, gente, por que é que a gente tem que descer? Por quê? Por quê? Por que que descer é tão normal, entre aspas, cuidado, não estou dizendo que é certo, estou dizendo que é tão normal, é tão contínuo na vida cristã. Se vocês olharem, o verbo descer, ele aparece originalmente aonde? Quando é na história da salvação do homem, na história bíblica, na história espiritual, que a gente descobre o verbo descer. Na criação do mundo, ok, começa com quem? Lúcifer. Lúcifer estava onde? Embaixo ou nas alturas? Quem era Lúcifer? E mais o quê? Regente do coro celeste, e mais o quê? Querubim ungido, e mais o quê? Querem ver quem era ele? Lê Ezequiel, lê Isaías e etc, etc. Não vamos parar aqui. E ele estava onde? Era criatura de Deus. O coração dele estava cheio de quê? Gratidão a Deus, de santidade,
de quê? De louvor. Agora Lúcifer resolve descer. E desceu para onde? No lugar da santidade, a malignidade. No lugar da pureza, a inveja, o orgulho, a jactância. No lugar da qualidade de criatura, a lição, origem, desde a primeira está falando sobre isso. E a primeira e a segunda lições falaram muito sobre isso. Ele então intentou no coração ser igual a Deus e queria muito mais. Ele queria o quê? Ele achava que estava subindo. Olha aqui, que paradoxo aqui. Ele achava que ia subir mais do que Deus, acima de Deus, diz a Bíblia. Mas ele não sabia que quando ele pensava que estava subindo, os seus desejos levavam ele para baixo. Ele estava descendo quando pensava que estava subindo. Às vezes em nossa igreja, muitos irmãos acham, como legalistas, que estão subindo, às vezes estão descendo. Outros já é o contrário, são liberais demais, acham que estão subindo pela modernidade do evangelho e estão descendo. Outros acham pelos seus conceitos que estão subindo, mas estão descendo. Até que chegou um dia em que Deus tentou, trabalhou no coração de Lúcifer, trabalhou: filho, vem para cá, você não pode, não vai para lá, não vai, eu vou, não quero. Não teve jeito. E Lúcifer então teve que ser expulso. E ele, quando foi expulso, ele literalmente, foi o que aconteceu? Desceu. Mas queridos, quem desce nunca desce sozinho. Quem desce leva uma esposa, um esposo, um filho, um neto, um namorado. Cuidado, galera, jovem. Namorado é fã de levar o outro lá para baixo. Primeiro leva para um estado assim, não inclinado, nivelado. Geralmente, quando vai levar lá para baixo, começa do estado nivelado. E sempre começa deitado, nivelado, para que a queda seja menos profunda, mas é muito mais dolorosa. E ele então conseguiu passar a asa da malignidade dele e levou com ele quantos anjos? Glória a Deus. Não pela terça parte que ele levou, mas porque eu me lembro que ainda tem o dobro. Se você está lembrado de fração ainda? Dividiu-se os anjos em 3 partes, não é isso? Não é isso? 3 partes. Satanás levou 1/3 das 3. Sobraram quantos? Então, para mim, ainda tem 2 anjos à minha disposição, à sua disposição. A nossa causa não está perdida, porque nós temos o dobro dos anjos que o diabo desceu. E vejam só, o diabo desceu, desceram os anjos, e ele então, depois que ele desceu, o que é que ele intentou no seu coração? Ele deve ter, não está escrito isso com essas palavras, mas ele deve ter colocado no coração dele: eu desci, mas eu não vou descer sozinho, eu não vou continuar sozinho. E diz o grande conflito que é propósito dele levar com ele todos, ou o máximo que ele puder. Isso é verdade ou é mentira? Como prova isso? Primeira coisa que ele fez no Jardim do Éden foi o quê? Menina, desce, não fica aí em cima não. Olha, eu desci. Eu falo, eu conheço, eu experimento. Eu faço tanto que esse negocinho aí que você está aí, ó, que vocês estão mostrando aí, os órgãos sexuais. Desce. E Eva ficou: eu desço, eu continuo aqui. Mas Deus disse que não é para descer, não. Ele: que nada. Será que é assim mesmo? A lição da escola sabatina está trabalhando muito isso, né? As passadas. E aí vocês conhecem. Resultado: Eva desceu. E aí está o que é que vocês fizeram conosco, meninas. Até hoje nós estamos aqui penando. E como vocês, mulheres, são importantes, por amor a vocês, nós desgraçamos as nossas vidas. Só que este texto de Gênesis tem um lado ruim. Muitas vezes, por muitas mulheres e por muitos homens, os 2 sexos às vezes estragam e desgraçam as suas vidas. Sabe de uma coisa? Eles foram expulsos, Adão e Eva, caíram, e a queda continuou, um após outro, geração após geração, e foi passando até hoje os nossos dias. Resultado: querem ver alguns exemplos depois de Adão e Eva? Vamos para um bem claro, assim, fácil. Davi.
Davi. Davi morava onde quando era rei? E o palácio ficava lá embaixo e lá em cima. E o texto da Bíblia diz que Davi saiu, foi para o terraço e o olhar dele, está escrito lá, ele desceu o olhar, onde estava lá aquela senhora, você conhece a história, a senhora então, ele disse para os servos, pode olhar lá a história, ele disse para os servos, desçam, está lá, desçam e vejam quem ela é e tal. Aí os servos desceram para obedecer ao rei, subiram com a mulher, para que o rei pudesse descer ao pecado. Vou repetir o trocadilho dos dois verbos. Davi disse, desçam. Está escrito, descer. Desçam e vejam quem é ela. E tragam para mim. Eles desceram, subiram ao palácio, só que subiram para fazer o rei descer em pecado. Davi pecou? Pecou. Teve relações com a mulher? Teve. Qual o resultado dessa relação? A mulher? Diz o texto bíblico que depois de alguns meses, percebendo que a mulher estava grávida, ele então fez o quê? Cair, desci. E agora eu não posso descer sozinho. Mas daqui a pouco, mas ele disse, eu não posso descer sozinho. Cadê o marido da mulher? Manda, está onde? Na guerra, manda chamar. Chamou. Aí chegou, como é o nome dele? Urias chegou, e foi o que ele disse para Urias, usando o verbo. Ele disse o que? Urias, desce para a tua casa, para que lá você me ajude na minha descida. O plano você já sabe, não é? Ia lá esquematizar na cabeça de Davi. Dormia com a mulher, tinha relações, voltava para a guerra, a mulher está grávida, diferença de 2, 3, 4 meses, quem vai por aí isso? O pessoal não tinha calculadora naquela época para fazer e tal, uma menstruação, 2, 3, voltou e tal, etc. Ia passar em branco, de quem era o filho? Ia ser de Urias. Mas Urias disse o quê? Queridos, Urias usou as mesmas palavras, Draulio, que estão aqui. Ele disse, meu senhor, eu não posso descer, porque os meus homens, os teus soldados, meus irmãos, estão lá na guerra, dormindo ao relento, chorando, sofrendo. Como é que eu vou descer? Eu estou fazendo uma grande guerra contra o mal. O povo de Israel está pelejando e eu vou descer. E Neemias disse, como posso eu descer se eu estou fazendo uma grande obra? Estou terminando os muros, as circunvalações da cidade. Resultado, ele disse, tu não vai descer não? Não, senhor. E ele dormiu aonde? Diz que ele dormiu na frente da casa do rei. Jogou ali o estralho dele ali e dormiu. Davi disse, ah, seu danado. Mas tudo bem, quem não desce por bem? Cadê o capitão da guarda? Ei, meninos, bota na frente. Na frente, mas senhor, bota na frente e deixa a bagaceira acontecer. Diz o texto lá, alguns versículos depois, que ele foi morto. Foi morto porque não combinou, não quis participar da descida de Davi. E então Urias desceu para a sepultura, mas subirá para a glória. Guarde isso. Muito bem, Davi foi, desceu, até que um dia ele disse, Senhor, eu não posso mais descer. Eu não posso mais continuar onde eu estou. E nessa hora eu quero pedir ao Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração novo, renova dentro em mim um espírito inabalável. E o Salmo 51, ele conta a história da mudança, da descida dele. Deus ouviu Davi? Sim ou não? Ok, prova disso, como é que é a prova? Ele ficou conhecido e foi chamado o quê? Um homem? Guarde isso, hein? Não importa o que você fez, não importa o que você é, não importa onde você está. Eu conheço alguém que pode mudar a sua vida, porque mudou de Davi. Quer ver outro exemplo? Está escrito lá os verbos também. Sansão. Sansão diz a Bíblia que ele desceu para Gaza. Desceu, está aqui. Olha o texto. Eu não estou olhando texto por texto por causa do tempo, porque esse sermão é longo. Diz que desceu a Gaza. Aí você sabe o que ele fez, nem ficava brincando. O cara, pensa num cara malhado. O cara era o cara.
Não era o cara de Roberto Carlos lá, não. Esse cara sou eu. Não, era o outro. Nada de salve Jorge, hein? Salve Jesus, hein? Nada de cavalo branco, isso aí só na lua, na história da lua. Para com esse negócio, minha gente. Vamos lá. Foi só um adendozinho, né? Que tem de gente salvando Jorge, Jesus está lá embaixo. Sansão desceu a Gaza. Lá ele confiava. Só andava sem camisa o cara. Se andava ele, estava ele sem camisa e tal. Parece que você vê alguma foto de Sansão na Belas Histórias, vestido bonito e tal, não. O camarada, geralmente o pintor e tal, Ários, e tal, até eu acho que faleceu. Aquele senhor que faria. As fotos dele é só mostrando o cabelo lá embaixo, todo encaracolado, não usava chapinha não. Cada cacho e tal. E aquilo deixava a meninada doida. As meninas quando viram, que vem ali, Sansa. Gente do céu. E as meninas lá de Gaza disseram, se eu pudesse tirar uma... Ficavam tudo com o celular doido, né, e tal, etc. Se eu pudesse tirar uma foto dele e botar no meu Face, eu botava para toda a Gaza ver. Sansão, ele fazia questão de expor isso, e brincava, como dizia minha avó, futucava o cão com vara curta. Não faz isso não. Olha, lá no sul eu não posso dizer um ditado desse. Primeiro que não sabe o que é cão, e não sabe... Futucava. E as meninas ficavam brincando, amor, diz pra mim, como é que é a tua força? Ele jogava o cabelo pra lá, tal, e ela pegava no cabelo, nas madeixas, tá lá, e etc e tal. Eu prego nesse estilo, mas tá aqui. É porque é uma forma fácil, vocês riem, e a mensagem vai entrando, e vocês vão entendendo melhor. Está aqui, ele brincava com o poder que Deus lhe dera. Sansão comia diferente, era nazireu, era prometido. Ele veio com uma promessa, tinha um objetivo na vida dele. Ele vestia diferente quando vestia, era para ser diferente. A mãe dele comia diferente antes dele nascer. Olha o texto bíblico. E agora, ele brincou tanto, que como é que ele está? Vamos pular logo para o final. Como é que ele se encontra? Amarrados pelos braços, cego, não é cego porque a idade não. Vazaram, esse é o verbo, vazaram-lhe os olhos. E aquele homem da grandeza, da força, do poder, do nazireado, agora é escravo, está com as mãos amarradas e cego. E sabe para quê? Ele movia moendo sementes com a força que ele tinha. Não foi para moer sementes que Deus chamara Sansão. E onde estavam as belas mulheres agora? Onde estava o prazer da carne, a sensibilidade dos órgãos genitais, onde estava? Onde estava agora a beleza de mostrar a potência sexual? Onde estava? Onde estava o órgão genital de Sansão? Ali, inútil, naquele momento ele nem podia usar, a não ser para as suas necessidades fisiológicas, usando a linguagem bem clara, para fazer o xixizinho dele, quando deixavam. Porque quando não deixava, fazia ali mesmo. Cadê o homem? Cadê a mulher? Cadê a força, a virilidade? Tudo escravizado. Até que diz o texto que ele ergueu-se para Deus e disse, não, Senhor, eu não posso ficar e acabar a minha vida nessas condições. Ergue a minha vida, me toma lá de baixo e me faz subir novamente. E a Bíblia diz que houve um tremor. E Deus ouviu, e não precisou cabelo grande, não precisou nada, era o poder que descia. E diz o texto o quê? Deus ouviu? Atendeu? E o que é que diz a Bíblia? Eis que naquele dia Sansão venceu mais inimigos do que? Está escrito. Tem dúvida ainda? Quer que eu mexa um pouquinho mais? Vamos lá. Dá tempo, daqui até 1h da tarde a gente... Estão pensando que eu mudei, é? Só passou uns aninhos. Lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Jonas também é o livro da Bíblia que mais tem o texto, os verbos descer e subir. Diz a Bíblia que Jonas recebeu a missão, igual a sua, assim, de cantar.
Não é que você cantou muito lindo ali, eu olhando para você, lembrando da minha filha quando tinha a tua idade. E Deus recebeu a missão. Qual era a missão? Qual era a missão? Roberto está ali na frente. Cadê o Robério? Rogério. Rogério? Não. Quem leu o texto? E tem algum Robério aqui? Quem é? Tu te lembras de Jonas? Qual foi a missão que Jonas recebeu, Robério? Pregar, hein? Em Nínive. Gente, que negócio fácil. Tem coisa mais fácil do que ir lá e pregar em Nínive? Tinha coisa mais fácil, não? Olha como é que a gente desce por coisa tão simples. Era só ir, pregar e pronto. Se o povo aceitasse, bem. Se não aceitasse, problema. Eu fiz minha parte, ó. Não é isso que a Bíblia diz? Bate o pé, o pó do teu sapato e tchau. E sabe o que foi que ele fez? Não quis fazer isso. Foi desobediente. E foi o que diz a Bíblia? Primeiro diz que ele desceu para o barco. E estando dentro do barco, com medo do pessoal, ele desceu para o porão. 2 vezes descer. Depois do porão, a galera disse, gente, tem alguma coisa errada aqui nesse barco. E a tempestade está aumentando. E nós vamos morrer todo mundo. E tem alguém aqui que é do outro lado. Quem é? Eu não sou, estou fora, meu irmão. Estou limpinho, ó. Quem é? Então, tem um cara lá embaixo. Ah, deve ser. Não é dos nossos, então deve ser ele, porque é esse rebuliço todo. As pessoas que não eram da igreja de Jonas entenderam mais o que estava acontecendo do que o próprio Jonas. Até que eles disseram, vamos lá. 1, pegando as pernas e outro nos braços. 2, 3 e desceu para o mar. Um grande peixe. Dizem que é a baleia, mas não é, porque a garganta dela, vocês conhecem a história, pequenininha. Estava esperando ir. Ó, gente, isso é um presente. Eu com a boca aberta e um negocinho gostoso desse. Ploclof. Desceu para o ventre. Desceu quantas vezes? Pelo menos aqui. Lá nas entranhas do grande peixe, Jonas para, imagina a sua situação, abre os olhos, umas algas passando pela cara dele, uma baba do peixe, aquele cheiro, aquela catinga de peixe do cão. Ele disse, eu não posso continuar aqui, não foi para isso que eu fui chamado para Deus, eu quero novamente ser restabelecido, eu estou lá. Não importa se homens me jogaram lá, não importa se pessoas pegaram nas minhas pernas, fizeram de mim brincadeira e me jogaram lá, eu não posso continuar aqui. Porque Deus tem uma missão, Deus tem um chamado. Senhor, me tira do ventre do grande peixe, me tira do fundo do mar, me leva para o porão do barco. Meus irmãos, quando Deus quer, ou melhor, deixa eu melhorar, quando você quer, e Deus atende você, porque você quer, porque primeiro você tem que querer. Peixe grande vomita para fora, o mar lhe joga para cima, o barco lhe dá carona, e você volta a estar onde você nunca deveria ter saído. Aconteceu isso com Jonas? Jonas foi pregar? Pregou? Deus usou? A Nínive se converteu? Diz que até o rei, né? Gente do céu. Querem mais história? É bom para reforçar a gente, né? Vamos pular? Ah, não, tudo é coisa do Velho Testamento, essa igreja e tal e tal. Vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. Novo Testamento. Querem conhecer a história do jovem rico? Aliás, o filho pródigo, primeiro. Filho pródigo, morava onde? Na fazenda do pai. Tinha dinheiro? Tinha tudo para ser feliz? Tinha. Ele era o herdeiro de tudo. E aí, de repente, foi que pintou na cabeça dele, Robério? Eu sou uma pessoa estou aqui, sou rico, sou herdeiro, sou jovem, mas não dá para mim. E ele disse, eu preciso de liberdade. E se ele tivesse passado aqui no Brasil, se fosse brasileiro, há uma semana atrás, ele teria cantado, liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. A liberdade veio? Não, espera aí, porque tem 2 liberdades aí. Tem a liberdade lá de Cristo, do texto, conhecereis a verdade vos liberta. E tem a liberdade que ele queria. A liberdade que ele queria veio? Veio. E ele foi livre do jeito dele? Para fazer o que queria? Foi. E fez? Fez.
Fez tanto que desceu, até o ponto que chegou lá, não tinha mais nada. Ele tinha liberdade, mas não sabia o que é que ia fazer com ela. E aí ele cantaria uma outra liberdade, outra música. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Tem uma banda aí de pagode que canta isso. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Então Fábio Júnior também canta. O que é que eu vou fazer? Eu pedi tanto essa liberdade e agora que eu tenho? As famílias pediram tanto a liberdade e ela chegou, não pode bater num filho, dar uma palmadinha, não pode nem falar mais alto, porque vai preso. A mídia, a televisão, a imprensa pediu liberdade de imprensa, pediu liberdade para comunicação. Agora está aí. Você tem que ter cuidado com a televisão, com o rádio, com a internet, com o computador, porque agora é liberdade, você é quem segure, porque pediram liberdade e não sabe o que fazer com ela. Os casais pediram liberdade para viver mais, moderno, casais tendo relações com outros casais, a família se deteriorando, a família está em baixa, está se dissolvendo, separações, adultérios, desquites, divórcios, quase não se vê um casamento mais de véu engrinaldo nas igrejas. Hoje se juntam escovas, se juntam corpos, vai viver junto. A liberdade chegou e todos estão sem saber o que é que faz com a liberdade do pecado, com a falsa liberdade. Muito bem, o filho pródigo resolveu subir? Resolveu. Quantos nesta hora na casa de meu pai? Eu aqui embaixo, eu preciso subir e ir para meu pai contar tudo. Ele foi? O pai aceitou? Foi perdoado? Recebeu anel, sandália, papapá, simbolizando. Dá uma semana de oração isso aí. E ele voltou para a fazenda. Querem outra história? Dá tempo ainda, para mais umas 6. O relógio são 10h04 agora. E eu sou uma pessoa fiel no horário, estou seguindo ali, 10h04, ok? O relógio da igreja. Depois, não é o relógio mais certo que tem, aquele ali, da igreja. E aí o que aconteceu? Outra história. Vocês se lembram da história de Pedro? Pedro, o apóstolo Pedro, que vivia com Jesus. A Bíblia diz que Pedro andou com quem? Era discípulo de quem? Olha a figura. Pedro tinha tudo para consagrar a sua vida ou não tinha? Pedro era um dos discípulos mais próximos de Cristo, depois de João. Mas um dia começou a... Vamos lembrar algumas descidas de Pedro? Me ajuda aí, vamos lá. Descidas de Pedro, uma das primeiras. Hein? Aquela no mar lá, não se lembra? Foi o que aconteceu no mar. E, literalmente, foi o que ele fez. Olha o verbo, desceu. Qual foi outra? Jesus, não menina, antes ele caiu, foi, ele desceu. Olha, Jesus, ela já está lá na frente, naquela, tem mais duas ainda. Não está lembrada não, menina? Olha só. Jesus disse que vão te ver, nego. Ó, Jesus disse o seguinte: eu tenho que morrer. Eu vou sofrer, pessoal. Eu vou, padecer. Eu vou ser sepultado. Aí Pedro pulou lá. Epa! Sai fora, macho. Se fosse cearense, né? O negócio só conversa não, meu. O senhor não. Pode morrer quem quiser aqui. Pode ser crucificado quem quiser. Pode ir para a sepultura, mas o senhor não. O senhor é meu senhor. Aí Jesus voltou para ele e disse: Pedro, meu amado, muito obrigado pelas palavras de carinho. Não foi assim? Não? Será que a minha Bíblia está errada? O que foi que ele disse? Sai de mim, Satanás. Porque quem está falando não era Pedro. Era quem estava levando Pedro a descer. Naquela hora, Satanás já estava tentando não fazer Cristo subir. Outra descida de Pedro. Tu está doido que chegou logo na negação. Não vou, ainda falta um ainda. Lembra da orelha do cara lá? Para que aquilo, gente? Estava tudo certinho, menina. Jesus estava ali com um plano. De repente, o que aconteceu? O gostosão, o bonzão. Senhor, eu resolvo tudo por aqui. Ai! Jesus disse: Pedro, não é assim que se resolve a coisa. Comissão da igreja de Timbó, não é assim que resolve a coisa. Irmão, que gosta de matar os outros.
Não é afogar, gosta de pegar pelas pernas, não é que já está morto, jogar lá embaixo. Não é assim que se resolve as coisas. Ô irmão que gosta de concluir antes que as provas cheguem. Não é assim que se faz as coisas. Ô irmão que quer logo botar fora, tira, exclui, me dá credencial, joga logo, tira, porque está falando por aí. Não faz isso. Espera primeiro ter certeza. Espera primeiro chegar tudo na mão. E ainda assim, tenta, se for verdade, tenta resgatar, tenta amar, tenta ir buscar. Porque só quem passou por isso sabe a dor. E hoje eu entendo alguém que foi injustiçado, que foi caluniado e foi pego pelas pernas, jogado lá no mar. Eu conheço bem essa dor. E digo a vocês, não há, só Deus cura. Porque quase que você enlouquece. Muito bem, depois da orelha de Malco, ele então chega à parte que você disse, uma das partes trágicas. Jesus vai, cumpre-se a palavra, ele então vai, padece, etc. Quando ele está já para ser crucificado, aí o pessoal, Pedro estava bem próximo dele, né? Eu estou do seu lado, do jeito como eu tirei a espada e cortei a orelha do cara, eu estou aqui contigo, até o final. E ia de braço dado com Jesus, certo ou errado? Por que errado? O que é que diz a Bíblia? Ele estava onde? Seguindo Jesus como? Cadê? Cadê a força? Cadê? E a gente às vezes confia na gente mesmo demais, irmãos. Para com isso, porque eu tenho tantos anos de adventista. Ah, porque eu sou ancião. Ah, porque eu sou pastor. Ah, porque eu sou diretor disso. Ah, porque eu sou aquilo. Ah, porque eu sei dar 200 nós em desbravador. Ah, porque acampamento eu sei fazer fogo até não sei de onde. Para com isso, você não é essa coisa toda, não. Tu só sabe algumas coisinhas que aprendeu, mas o diabo é o diabo. E o sangue de Jesus que o pisa em nome de Cristo nesta hora. Aí vai Pedro e diz, eu não conheço não, sei quem é não. Ei, olha, você conhece ele? Fala sério. Isso sai de mim, pacote. Eu falei que não conheço ele de jeito nenhum, esse camarada. E tá lá e tal, tentando esconder. Olha a roupa dele, é igual. Eu disse, oxe, eu mesmo não. Oxe, e tal. Aí começou a ficar, é o oxe. Eu fui falar oxe lá, o pessoal tirou onda comigo. Eu disse, oxe. Vamos lá, legenda na tela, oxe, ó gente, é exclamação e tal, etc. Oxe, Pedro pensou assim, na terceira vez, o pessoal foi em cima dele, mas você é igual a ele, a tua voz é igual a ele, você se veste igual a ele, a gente viu você com ele um dia, nós vimos você na igreja no sábado, nós vimos você no meio dos bravadores, nós vimos você coordenando, nós vimos você em Campuri, você estava lá, eu não estava, eu não sou, sai de mim. E sabe, irmãos, o diabo cria ódio no coração de quem já foi, quando encontra com alguém e diz é você, ele fica indignado. E quando alguém se afasta de Cristo, é como um animal ferido na floresta, ele quer se esconder, ele está desconfiado, ele acha que todo mundo que vem atrás dele vai querer machucá-lo como outros machucaram. Mas aí, graças a letra de um hino, que diz o seguinte, seu maravilhoso olhar. Conhece esse hino? É antigo. E transformou meu ser. Foi assim. Ei, Roberto, quando Jesus bateu o olhar, esse olhar aí, no olhar de Pedro, Cristo não estava interessado quantas vezes foi, se cortou a orelha, se negou, se foi 3, foi 4, se o diabo usou, se não usou, bateu o olhar. Quando Cristo bateu o olhar, Pedro desceu para a humilhação, para a humildade. E aí, resultado de Pedro, Cristo morreu, e Pedro ficou. Cristo ressuscitou, e Pedro um dia encontrou com ele. Aí Pedro disse, e aí, menino, tu mudou de vida já, como é que você está? Aí ele ficou, não sei, né, senhor, estou fazendo umas coisinhas aí, está ajudando os discípulos, e tudo bem, graças a Deus, com uma vergonha danada. Aí Cristo disse, você me ama? Ele disse, acho que eu amo, Senhor. Ama mesmo? Tu me amas? Perguntou de novo. Ele disse, eu céu, vale que eu amo, gente. Uxi. Tu me ama mesmo? Fala sério. Tu sabes
O Senhor sabe todas. Aí ele abriu, descancarou. Tu sabe todas as coisas. Tu conheces meu coração, no íntimo da minha alma. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse, ô menino, vem tomar conta do meu rebanho. Vem pastorear as minhas ovelhas. Deus ouviu Pedro? E colocou ele para ser pastor do rebanho. Não é isso que está escrito lá? E Pedro foi convidado para pregar para uma categoria de gente. Paulo pregava para uma e Pedro para outra, e fez aquela revolução em um dia só, 3.000 almas. Vocês conhecem a história, ok? Vamos acabar? Não, ainda não, agora que está começando agora. Teve outra história. Infelizmente, essa história não é muito boa. Eu não vou poder, assim, terminar com uma imagem muito boa. Mas, Judas era discípulo de quem? Era colega de Pedro? Teve a mesma chance? Partilhava os mesmos sermões? Comia na mesma mesa? O que aconteceu com ele? Antes começou a descer, ok. Mas antes de trair, algumas coisas que ele fazia. A serva do Senhor disse que ele lançava a mão do dinheiro, do tesouro. Muito bem. Até que um dia ele traiu Jesus. Traiu por quanto? Como é que foi a transação? 30 moedas. Já está querendo roubar 10, não é? Ó, aqui disse que foi 20 moedas. Já está querendo pegar 10 da de Judas. Foram 30, viu? Coisa feia, Rose. Ó, 30. Agora deixa eu fazer uma perguntinha. Olha, isso é importante para a gente, ó. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Para quem? Vamos à Bíblia. Não quero ninguém pescando na Bíblia, não. Vamos lá. A Bíblia tem que estar aqui. Para os... Ok. E aí, ele se arrependeu ou não de ter vendido Cristo? Não. Disse sim. E outros são assim, ó. Igual lagartixa, não sabe se... Hein? Se arrependeu? Não. Ou como é que é? Hein? Então me diz como é que vocês interpretam isso. A Bíblia diz, a palavra do meu Senhor diz que ele pegou as moedas, chegou lá no templo, entregou ao sacerdote, jogou e disse, toma, recebe esse dinheiro que me arde as mãos, porque eu traí sangue. O que é isso? Não é arrependimento, não? É ou não é? É. Só que a esse arrependimento, se você for olhar lá no dicionário Aurélio ou no Google, chama isso de remorso. E qual a diferença do arrependimento para o remorso? Os dois são tristeza, os dois faz você imaginar uma atitude errada, os dois te traz angústia, os dois passam um tempo angustiado. A maior e única diferença é que um leva você para uma mudança de atitude que você fez errada. A outra não. A outra só fez você sentir tristeza e um arrependimento por aquele momento. Mas se fosse preciso, você faria a mesma coisa outras vezes. Resultado, Judas quis subir? Ele teve tudo para subir, não foi? Trair sangue inocente. Olha, quando ele disse isso, ele podia aproveitar aí e dar uma... Eu me lembro um dia, eu estava indo com meu bem para Ilhéus, lá no sul da Bahia. E o avião, o aeroporto de Ilhéus é pequeno e fica próximo dos pântanos. Não é pântano que isso dá, dos mangues. E aí, a minha esposa já preparando para a gente pousar e tal, daqui a pouco a gente só viu, a gente olhando, bonito, aqueles, né, o mangue, lembra, meu bem, ainda? E tal, o mangue, aquelas entradas de braço de maré. Daqui a pouco, quando a gente está preparando que o trem de pouso já tinha o bico já para baixo, daqui a pouco a gente recebeu aquele solavanco, aí o comandante anunciou que deixasse os cintos afivelados, nós estávamos arremetendo. Ou seja, ia descer, mas... uma emergência que surgiu lá no aeroporto, estava chovendo muito, e resolveu subir. Judas poderia ter feito isso. Ele estava descendo. Antes que tocasse o chão ou a água, o que é que ele podia ser feito? Trair sangue inocente. Não posso continuar aqui. Ó Senhor. Mas ele traiu sangue inocente, mais fundo e mais fundo. Resultado? Cometeu suicídio. Morreu enforcado. Tragicamente. Estava lá. Pense na história.
alguém que andou com Cristo, alguém que ouviu sermões de Cristo, alguém que assistiu os milagres de Cristo, agora estava ali, Robério, pendurado, enforcado, e todos dizendo, ó, esse andava com o Messias, esse aí andava com o mestre, olha lá o que acontece com quem anda com ele. Foi motivo de chacota do diabo para dizer, olha lá, é da igreja, já foi isso, já foi aquilo outro, só andava com a Bíblia debaixo do braço, ó, já foi pastor, já foi ancião, aquele já foi, ó, o pai dele é, e aí o diabo vai botar o dedo para você, e vai, sabe, escorraçar você, ridicularizar você, sabe para quê? Para que você crie o quê? Ódio da igreja, para que você ache que não tem mais jeito. Mas queridos, toda vez que alguém desce, essa é a parte mais bonita do sermão. Está pensando que a beleza do sermão? Não, essa é a parte mais bonita que Deus me deu nesse sermão. Toda vez que alguém desce, tem que descer alguém para ajudá-lo. Bote isso na sua cabeça. Se você esquecer de tudo hoje, não se esqueça disso. Quando alguém desce, tem que descer alguém. Posso provar, sabe como? Lembram lá do Antigo Testamento? Quando Moisés foi chamado por Deus para o monte, para dar as tábuas da lei, quem chamou Moisés para subir? Deus. Como foi que Deus disse? Moisés, sobe para o monte. Lá ele estava 40 dias e 40 noites com Deus. Daqui a pouco, mesmo Deus que mandou Moisés subir, diz para ele, Moisés, desce, olha o trocadilho, ó, Moisés sobe. Quando, alguns dias depois, Deus diz, Moisés, desce, porque o povo que tu fizestes subir do Egito está descendo ao pé. Moisés disse, não é possível. Moisés disse, eu não acredito, Senhor. Ele disse, pois está. Está vendo não, ó? Música, está lá, está escrito. Barulho, diz que a coisa estava feia. Meu irmão, era um parangolé só lá embaixo. Moisés desceu, indignado, quebrou tábua, aquela coisa toda, fez o povo beber pó, seus filhos da mãe aqui, ó, seus miseráveis, seus indignos, bebam pó aqui, ó, moído dentro da água aqui, etc. E aquela coisa toda, separa quem é de Deus para cá, quem é do capeta para lá, e tal, etc. Queridos, a semelhança daquele ato de Moisés, quando nós pecamos, Cristo teve que descer do céu. Deixou o trono da glória, o trono da graça, e veio humildemente pegar na sua mão. E por que você não desce humildemente para pegar na mão do seu irmão, da sua irmã? Porque você é ancião de igreja, porque você jovem não vem pegar na mão da menina de 16, 17, 18 anos que se perdeu aí no calor dos desejos com seu namorado e engravidaram. E agora ela está com a barriga crescendo, foi excluída da igreja, e ninguém quer nem, as mães não deixam nem que as meninas andem com ela. Cuidado, vai ver o que aconteceu, né? Vai tu também, viu? Depois tu está aí. Uma moça disse isso para mim agora lá, conversando comigo, 15 anos de idade. E ela disse, pastor, as mães da igreja não deixam as minhas amiguinhas, nem andar mais comigo. Eu fiquei sozinha, como se eu tivesse lepra. Eu já estou excluída, eu já estou pagando a minha dívida, meu Deus, só quero voltar, eu só quero subir. E as lágrimas grossas caíam, desciam. E ela é de um lugar muito longe lá, eu não vou ter contato com ela, porque eu estou indo para Itajaí. Lá onde nasceu o berço da mensagem adventista, não vou ter contato com ela. Mas como eu desejei ser daquela igreja. Como eu desejei ser daquela igreja para juntar alguns, fazer um enxoval para aquela menina, conseguir um médico, um plano não sei o quê, para acompanhar esse bebê que não tem nada a ver com a história, para dizer para eles que eles erraram, eles foram lá embaixo, mas eles podem subir, e o bebê deles pode ser uma grande glória, e a queda, a descida deles pode se redundar em subida para Deus. Mas não é assim que funciona. Cristo desceu para quê? Para a morte de cruz, mas o diabo disse, eu não vou deixar ele descer para salvar. E aí quando ele estava lá no deserto, Cristo disse o quê? Tentou fazer ele descer, não foi? Não foi isso? Se tu és o Filho de Deus, ó aqui o verbo, desce. Ora, você está aqui, para se prostrar você tem que o quê? Desce e vem aqui. Agora, mostra que tu és.
Cristo diz, está escrito. Se tu és filho de Deus, desce, curva-se, transforma. Está escrito. Tentou, não conseguiu. Glória a Deus. Aleluia ao nome do Senhor por isso. Aí o diabo disse, não, eu não posso deixar. Se ele descer e morrer, os outros... Não. Aí Cristo vai para a cruz. O que foi que o diabo disse? Ei, se tu é filho de Deus, ressuscitou, curou. Se tu és o filho de Deus, olha o verbo, desce daí para eu ver. Cristo olhou para eles, né? O meu sangue te repreenda. Tu vai receber chumbo grosso nesse instante. Quando eu disser está consumado, miserável, tu está ferrado, tu vai ver. Deixa só abrir a boca e dizer está consumado. E ele tentou Jesus fazer descer? Cristo não desceu, aleluia, porque o Senhor não desceu. Obrigado porque o Senhor não desceu. E Cristo foi à sepultura. E agora o diabo disse, eu não posso agora fazer ele... Eu não consegui fazer ele descer da cruz, porque se Cristo descesse da cruz, nós não subiríamos a glória da salvação. Cristo desceu. Quem é? Eu não tenho nenhum católico aqui, né? Porque o credo disse, desceu à mansão dos mortos, não é? E lá o diabo queria fazer, ele não queria deixar ele subir. E fez todas as coisas, e a armação, e os camaradas diziam, o que, é que a gente diz? A gente diz, foi roubado. Não, roubado, não, tu é doido, mas a gente vai roubar como? Uma guarda dessa aí e tal. A gente fala isso, vamos combinar, vamos dar dinheiro para os camaradas dizer isso e tal. Não teve jeito. No terceiro dia, há um tremor, há uma agonia, as rochas estremecem, o céu desce, o poder angelical está ali, e o nosso Senhor ressuscita e sobe. Hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por aqueles que creem no seu nome, e querendo fazer subir todo aquele que desceu e acha que para ele não tem mais jeito. Essa é uma estratégia do diabo. O diabo faz você descer tanto, faz você errar tanto, faz você fazer tanta coisa errada, que você chega ao ponto de pensar, não tem mais jeito para mim. No acampamento, deixa eu só terminar essa linha de pensamento, eu já conto uma história. Quando o diabo não conseguiu fazer Cristo subir, ele então agora não podia deixar Cristo subir à apresentação das mãos ao Pai. Mas Cristo subiu. E os anjos disseram, varões galileus, povo da igreja de Timó, por que vocês estão assim? Esse Cristo, olha os dois verbos, esse Cristo que vocês estão vendo, descerá do mesmo jeito como visto subir, cheio de poder e grande glória. Encerrou aí? Irmãos, o pecado é desgraçado. Cristo subiu, mas Cristo olhou para ele e disse, olha, eu estou subindo, mas vou enviar para vocês, vai descer o Consolador, o Espírito Santo, ele descerá e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos disse e ele estará convosco até... Qual é a consumação dos séculos? É quando ele descer para buscar de uma vez por todas. E aí ele vai subir pela última vez, porque quando ele descer depois do milênio, será para estabelecer aqui o seu reino de glória, de santidade, igual como era no Éden. Terminou aqui? Tem mais uma coisinha? Tem mais uma coisinha. A história do povo termina aqui, mas e a sua história? Como é que ficam as nossas quedas? Pastor, é incrível, eu desço e me dá vontade de descer. E agora vem a história de um rapaz, vou dizer o nome dele porque foi pública. Alisson, eu termino um sermão e tenho um apelo. E jovens, eu sou apaixonado pelo pastor Rafael. Por quê? Porque a gente se parece muito, ele é doido igual a mim, gente. A pregação dele, gente, todo mundo está perguntando, foi com ele que você aprendeu, etc, tal e tal. Ele faz cada coisa, e depois eu fiz um negócio lá, que ele disse, tu é doido, macho? Foi um negócio disso aqui, tu está no sub, tu é nordestino. Eu digo, e daí, velho? Eu mandei tu pagar minha passagem, me chamar para pregar para o povo. Eu vim para cá com uma missão, nós dois fizemos cada loucura lá, que os gringos ficavam tudo doidos, gente. Mas o Senhor me mandava ver. Eu estava pregando, e o Senhor mandou um apelo. Só para você ter uma ideia, minha esposa está ali. Eu preparei vários sermões. No primeiro dia tinha um sermão de abertura que eu preparei. Vocês acham que eu preguei? Deus me deixou atormentado até 1h da manhã. E eu
tive que fazer um sermão nas carreiras. Deus me deu o sermão. E foi esse que eu abri lá. Terminei de fazer o sermão 7 da manhã. E foi com esse sermão que foi a grande bênção. Não era um sermão meu. Deus mandou eu pregar esse sermão e eu preguei. E eu fiz. E aí um rapaz tomou a decisão. Veio à frente, galego, que lá é uma loirada, né? Eu passei uma semana lá, só vi 2 pretos. O resto tudo loiro do olho azul. E o terceiro preto era eu. Eu digo, Valo, o que eu estou fazendo aqui no meio desse povo? Aí vem, jovem, choro, pranto, lágrima. E aí vem um rapaz segurando uma moça. E os dois choram. Estou vendo a cena aqui. Ele vermelho, os olhos estavam e ela abraçando. Aí quando ele passou por mim, eu atraquei no pescoço dele. Dei um cheiro, dei um beijo nele. E aí segurei ele soluçava, me beijava, eu suado, do jeito que eu estou aqui. E aí ele dizia, então olha, eu disse, pastor, eu sou uma desgraça, só precisa ver quem sou eu não mereço nada. E chorava. E aí daqui a pouco, eu terminando o apelo, eu já deixei com o pastor Rafael lá, e ele estava me puxando, vem cá, vem ver quem sou eu, vem cá. Eu disse, espera aí, você não pode, eu venho me batizar, eu quero me batizar agora. Eu disse, mas por que você vai se batizar? Você não é adventista? Sou, mas eu fiz coisa ruim demais, meus pais nem imaginam, a minha igreja nem imagina, vem cá. Não é que eu larguei tudo lá e fui atrás do rapaz? É coisa de doido. Aí já estava encaminhando o pessoal para o santo batismo, lá o pastor Rafael ia batizar junto com o pastor Cabilde, e aí eu fui, larguei o pessoal, já tinha pelado, o pessoal estava saindo, fui para lá, e aí vem, sobe, desce, passa por cima do lago, ao redor da piscina, vamos embora, bababá. Aí eles, vem cá, olha o que eu sou aqui, ó. O zíper da barraca, chegou lá dentro, pegou uma caixinha de óculos, porta-óculos, e abriu, estava lá um isqueiro e vários cigarros de maconha. Aqui, ó, eu trouxe para usar aqui. Eu tenho êxtase, eu uso doce. Doce lá é um plásticozinho que tem um ácido, é sublingual. Coloca debaixo da língua e ninguém sabe que você está. Aí você vai bebendo líquido, vai bebendo água e vai consumindo aquele ácido. E vai deixando você alucinado. Ele pegou o celular e disse, aqui, ó, tá vendo? Dando pulo a uns 2 metros de altura, no mínimo. Sou eu, é êxtase, isso aqui é festa, rave. Eu sou doido, mas ninguém sabe quem eu sou na igreja. Eu preciso sair, eu preciso ser excluído. E eu estou ali com ele. Aí peguei essa, eu digo, eu vou fazer o que com isso? Eles, toma, leva isso, me dá para cá. O fogo do conselho espera isso aí, segunda-feira. E tal, ele disse, até aquela agonia, e vamos embora, e ele está chorando e contando, e eu calado. E minhas lágrimas só descendo, ele chora de um lado, eu choro de outro. Quando terminou, disse, pronto? Desabafou? Eu acho que sim, cansado. Eu disse, agora é aqui, ó, joga, ajoelha. Em cima de uma lona velha, tinha chovido em cima da grama, eu digo, prostra. E nós dois ali, eu arrochei ele, dei um abraço. E aí oramos, confessamos os pecados, pedimos a Deus misericórdia. E ele foi aliviando. Aí quando terminamos de orar, ele olhou para mim, os olhos vermelhos. Eu disse, senta, pega teu celular. Vamos jogar essas porcarias tudo fora agora. Era mulher pelada, com a perna pro lado de lá, outra com a perna pro lado de cá, e não sei o que e tal. Eu disse, tira tudo, não lhe pertence, isso era do Alisson da bagaceira. Tira, joga esse negócio desse vídeo que você estava pulando lá, cheio de êxtase no juízo, joga fora. Ele disse, e agora, como é que faz? E a igreja? Eu disse, a igreja sabe disso? Ele disse, não. Alguém mais sabe disso? Ele disse, não. Só o Senhor e Deus. Eu disse, então, não sou eu que vou contar para ninguém. E ele estava disciplinado. E vai vencer agora final de fevereiro. Eu disse, por que você foi disciplinado? Porque a igreja descobriu que eu ia para a balada no sábado à noite. Ele disse, então deixa terminar a tua disciplina, e a tua disciplina aqui quem vai fazer é Deus. Porque não são as águas do santo batismo que vai fazer você mudar de vida, criatura. Eu posso contar a tua história lá na frente? Hoje à noite? Pode, numa boa. Ó. Eu digo, beleza. Jovem da minha igreja, filho de ancião da minha igreja, jovem que vai aos cultos JA, jovem que está sentado nos bancos da escola sabatina, nesta situação. Achava que não tinha jeito. E quando eu mostrei os cigarros de maconha, contei a história dele, lá ninguém acreditou. Eu disse, se eu não tivesse pego e mostrado para vocês, vocês não iam acreditar. É seu irmão que está sentado ao teu lado. Nesta manhã eu pergunto, quais são os seus motivos de descida? Em que situação você está? E sabe de uma coisa? A gente não desce de uma vez por todas, não. Shhh. Desce quando deixa de fazer o culto em casa. Culto familiar. Desceu.
Desce quando deixa de orar. Eu perguntei para ele, quando foi que você percebeu que estava descendo? Sabe o que ele disse? Quando eu deixei de orar, pastor. Nunca mais eu orei. Meu bem está ali. Ontem à noite eu recebi tanta coisa, um e-mail de um rapaz, um policial militar, 23 anos, Lucas. Estou dizendo os nomes dos que me autorizaram, tá? Fique bem claro isso. Porque os que não me autorizaram, irá comigo para a sepultura. Mas o Lucas foi à frente. Lucas foi à frente, sabe quando ele me chamou? Ele disse lá na frente do testemunho, eu estava aqui, eu pensei, um nordestinozinho desse aí vem para cá tentar me convencer, vou levantar daqui. Cada um, eu vou para cá ficar tranquilo, vem atazanar meu juízo. Levantou e saiu, foi para a barraca. Deus disse, volta, você não se governa. Está pensando que isso aqui é o quartel? Que você não, volta. Aí ele disse que voltou, aí ele foi trabalhar. O plantão dele terminou 4 horas da manhã. Ele disse, eu vou para casa, vou para lá. Aquele cara ficava enchendo o saco, a linguagem lá, etc. Esse cara, não é? Era eu. Ele foi. No caminho, ele liga o rádio para ver as músicas de carnaval, alguma coisa pudesse, não é? Para ele saber para onde é que ele ia daquela hora. Era segunda-feira. Ele disse que quando bateu, sintonizou a Novo Tempo. Vem, vem para Jesus, agora... Né? Aí ele disse, não é possível, a mesma música que meu pai colocou na saída de casa, eu tenho que ir lá ouvir aquele cara, eu vou lá. Se ferrou. Era de manhã cedo. Quando ele chegou, o cara estava sentado aonde? Na mesa, comendo morango, olha como lá é, o café da manhã do povo lá. Morango com bolo de cenoura, chantilly, com mais frutas variadas, ameixa fresca, natural, e pá. Vocês pensam que eu comia arroz e feijão? Não era só esse negócio caro e difícil, que eu nunca mais ia ver na vida. Eu de minha cabeça do morango, ameixa eu comia, que ficava empanturrado. Eu vou comer lá, minha mamão, negócio que eu tenho aqui no Ceasa. Quando ele chega, estou eu lá, sentado. Aí ele disse, pastor, vem assim, posso falar com o senhor? Eu pulei já, larguei o morango olhando lá. Depois a gente se encontra, filho. Quer falar com o senhor? Vem enfesado. Pode vir aqui? Eu disse, posso. Vem cá, meu. Peguei na mão dele, todo esticando a mão. Ele, vem cá, mas... Aí disse, eu vou lhe falar uma coisa muito dura sobre o senhor, que eu estava pensando sobre o senhor. Ele pode dizer. Eu já ouvi coisas tão duras, se você soubesse, vai. Ah, meu pai. E aí começou a dizer, daqui a pouco o policial valentão de 23 anos desabou. E começou a me contar coisas, me abraçou, eu beijei ele, estávamos nós ao lado de um lago bonito, com muitos tambaquis desse tamanho, pretos, pulando, oramos a Deus. Quem mandou um e-mail para mim ontem, meu bem? Pastor, estou escrevendo para dizer muito obrigado, porque o Senhor de novo mostrou Jesus para mim. Estou lutando para ser diferente. Não vai ser fácil. E eu depois terminou o culto do pôr do sol, que a gente fez no quarto de casa, eu aqui um e-mail, quando meu bem estava preparando um suquinho lá e tal, que a comida de sábado é assim mais, não é? E tal. E aí preparei um e-mail para ele. Aí meu bem disse, filho, você vai responder o e-mail, eu vou fazer uma carta. Uma carta fiz para ele. Botei textos bíblicos e tal, etc. Eu digo, olha, para com essa história, que ele estava sendo difícil voltar para a igreja. Eu digo, você não tem que voltar para a igreja. Não pensa nisso não. Você tem que voltar e para quem? Para Cristo. Quando você volta para Cristo, consequentemente, quando você pensa que não, você aterriza onde? Na igreja. Mas a gente fica querendo voltar para a igreja, aí volta para a igreja, chega aqui, um monte de gente errado, um monte de coisa errada, um monte de coisa. Aí você, não dá, eu vou voltar de novo. Mas quando você encontra Cristo e desce na igreja, aí tudo é bonito, tudo é perfeito. Queridos, para com esse negócio. Eu vim aqui nesta manhã para dizer para você que a tendência que você tem de cair é sua, é minha, é dela, é dele, é de todos nós. Sabe por quê? Porque nós nascemos em pecado, diz o Salmo. Em pecado nos concebeu a nossa mãe. Diz a Bíblia que o pecado jaz à minha porta. Quando eu abro a porta, lá está ele. Diz o Salmo que eu procuro fugir. Aonde irei, Senhor? Onde irei da tua face? Não posso ir. Paulo disse, maldito homem que eu sou, Robério. Paulo disse, que desgraça dessa vida. Meu Deus, o que eu quero fazer de bom? Eu não consigo, eu quero subir, mas não consigo. Agora, para descer, o que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Ele disse ainda, quem me livrará do corpo desta morte? Pelo amor de Deus, me digam, dizia ele.
Até que um dia ele resolveu estar com Cristo, encontrou com Jesus, e ele passou a dizer, olha, a solução é Jesus. Morra com Jesus. Morra para o pecado, porque você vai viver com Cristo. Quantos conhecem aquela história do escorpião e a tartaruga? 1, 2, 3. Vou repetir. Para quem não conhece, vou repetir. A história é muito simples, é uma fábula. Envolve animais, fábula. Diz que ia ter uma festa do outro lado do rio. Aqui está um lado do rio, né? O riozão aí, e do outro lado uma festa. E está lá, está muito animado, e os animais atravessando. O pato, né? E tá sacudindo o rabinho e tal, foi embora. O macaco e tal, pula num cipó, no outro. E o escorpião lá, querendo ir, mas com medo da água. E dizia para um, me atravessa. O outro, é doido, macho, eu tenho juízo. Tu, com esse negócio aí, tu vai me envenenar. Você é mau, você é venenoso. Você é terrível, você é aracnídeo. Passa um, passa outro. Daqui a pouco vem um animal veloz, a tartaruga, correndo. Chegou, ele disse, Tarta. Ela, muita velocidade, olhou para ele, oi. Só falta você. Me dá essa chance. Me leva para o outro lado. A galera atravessou todo. Olha o macaco como está lá. E a arara. E tá, etc. Os animais tudo. Ele, só falta eu. Me dá uma chance. Ela disse, ô, Score, não é por nada não, mas todo mundo te conhece. Todo mundo sabe a tua natureza, sabe que tu é mau, sabe que tu é venenoso. Não é à toa que todo mundo te rejeitou, mas... Ele disse, mas por favor, eu não vou. Olha para você, como é que eu posso fazer mal para você? Olha a coraça. Não é? Se eu for aqui com o ferrão, ó, nas costas. Aí ela pensou como muitos jovens pensam. Pensou o quê? Eu posso. Eu sou forte. Eu estudo a lição dos costas todo dia. Eu sou coordenador JA. Eu sou isso, sou aquilo outro. Sobe aí, lástima ruim. Aí vem ele, subiu. Ela aqui o que fez? Dentro da carapuça. As perninhas, vambora. Ficou só boiando ali, né? Volta e meia a perninha.